Cuidar da saúde deve ser uma prioridade. A Cidade FM apresenta Saúde Cidade com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor, porque sua saúde vale muito. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema. Droga Vila, economia e saúde em um só lugar. Cidade FM ligada em você, 10h05. Bom dia para todo mundo na sintonia da cidade. Bom dia para você, ouvinte, que tá com a gente aí desde as 5 da manhã com o Thiago Sório. E agora pedindo licença para você, porque vem chegando informações, saúde, né? Saúde em primeiro lugar. Vamos falar para você, com você agora durante meia hora. Dr. Bastos, Thiago Sório, eu, Dani Russafa, com você também. E uma pausa na nossa programação musical para falar de saúde e principalmente de prevenção. Primeiramente, quero agradecer aqui a presença mais uma vez do Dr. Bastos. Bom dia, doutor, seja bem-vindo mais uma quinta-feira, 2 de setembro. Bom dia, Dani, bom dia, Thiago, bom dia, cidade, bom dia a todos vocês, a nossa grande audiência. É sempre um prazer estar aqui todas as quintas-feiras no nosso Saúde Cidade para falar com vocês um pouco de saúde, enfim, tirar dúvidas e fazer aquele programa que todos esperam, né? Com certeza. Ti, bom dia! Tudo bem com você? Oi, bom dia, Dani Russafa. Bom dia. Para você que tá ligando o seu rádio nesse momento, vem com a gente. Seguimos aqui com o Show da Manhã. Agora a gente abre espaço para falar de saúde, qualidade de vida. Afinal, a prevenção é o melhor remédio e sempre é bom falar de temas aqui, né, que acabam de alguma forma atingindo as pessoas e talvez muita gente não saiba como resolver, ou enfim, como tratar. E aqui o Dr. Bastos está para esclarecer algumas questões com relação à saúde das pessoas. Saúde Cidade no oferecimento de Oncoitu, Biolabor e Droga Vila. Ti e Dr. Bastos. Setembro, doutor, de várias cores, né? Um setembro de setembro lilás, que o Thiago vai contar tudo aí pra gente. Mês de conscientização do Alzheimer. Setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Setembro vermelho, mês da saúde do coração. E setembro verde, mês de conscientização da importância de doar órgãos e da inclusão social da pessoa com deficiência. Olha que setembro recheado, Thiago Sório, doutor. Quantas datas importantes aí, né, para celebrar, para se discutir e para promover assim uma inclusão maior, né, para que as pessoas saibam da necessidade sobre cuidar da saúde. Aí você falou até sobre a doação de órgãos, né, também a necessidade das pessoas deixarem em vida, né, afirmando, não, quero doar órgãos, porque quantas vidas são salvas, né, por pessoas aí que se vão, mas, né, os órgãos são doados e tudo mais. Bom, mas hoje a gente vai falar sobre... focar em uma, né? Exato, são tantas datas, né, Dr. Bastos? Mas hoje a gente vai falar sobre o Setembro Lilás, que, para quem não sabe, é o mês, né, de conscientização contra a doença de Alzheimer. E para promover mais cuidados da saúde mental, informar sobre esse problema, foi criado aí o Setembro Lilás, né? E a campanha busca conscientizar sobre a doença, que acomete aproximadamente 60% da população idosa no mundo. E é a causa mais comum aí da perda de memória. E a gente, para iniciar essa conversa, Dr. Bastos, muita gente não sabe o que de fato é a doença de Alzheimer. Thiago, Dani, como a gente sempre fala, né? O ano virou um arco-íris, né? Não é? E agora, cada mês está tendo o seu arco-íris, porque cada mês tem várias cores aí. Mas isso é muito bom, né? Muito bom, porque são temas relevantes em que a população precisa parar para refletir e para se conscientizar. Mas, voltando ao assunto aqui que o Thiago perguntou, a doença de Alzheimer. O que vem a ser a doença de Alzheimer, né? A doença de Alzheimer é uma doença que progressivamente destrói a memória, né? Destrói, vamos dizer assim, a cognição, a parte cerebral onde existem as funções mentais importantes, né? As conexões das células cerebrais e as próprias células, elas vão se degenerando, morrendo, elas vão se perdendo a sua função com o passar dos anos e da vida. Eventualmente destrói a capacidade da pessoa, da memória que ela tem a vida inteira e outras funções mentais importantes também. Então a doença de Alzheimer se tornou muito importante, por isso tem essa reflexão
no mês de setembro, porque são mais de 2 milhões de casos por ano no Brasil, só no Brasil. Então a gente vê a importância da doença de Alzheimer. Lógico, existem vários níveis, né? E hoje em dia, com a medicina muito avançada, né, e tecnologicamente falando também, existe tratamento, não a cura, mas tratamento para se frear, para se diminuir os danos de uma doença desse tipo, né? E ela requer, lógico, um diagnóstico médico, né? É um diagnóstico, como a gente já falou em outros programas, um diagnóstico clínico, né? Inicialmente, não requer exames laboratoriais e nem exames de imagem, eles não vão ser muito, vamos dizer assim, produtivos nessa doença, e é um problema crônico e pode durar anos ou a vida inteira e atua de uma forma progressiva, né? Então é importante o diagnóstico médico para que se inicie um tratamento, se inicie um acompanhamento médico. Como eu falei, embora não exista cura, mas existe hoje em dia medicamentos importantes, estratégias de controle e, enfim, acompanhamentos psíquicos que podem melhorar os sintomas durante um tempo, dando uma melhor qualidade de vida e, vamos dizer assim, adiando mais as complicações da doença. Muito bem, tá. Seguimos por aqui com o Saúde Cidade. Dr. Bastos, a gente sabe que tem dados relevantes, inclusive, 75% dos doentes desconhecem que sofrem do mal de Alzheimer. E às vezes a família também é a última a perceber. O senhor falou, né, que são alguns sintomas que vão aparecendo aos poucos e que vai de forma progressiva aumentando. E quais são esses sintomas? Como identificar? O senhor falou que não tem nenhum exame, seria mais um exame clínico e nada, um diagnóstico, para ter o diagnóstico. Como fazer, doutor Bastos? Então, lógico, é importante o diagnóstico médico, que vai ser feito uma anamnese, né? O paciente ou a família que acompanha, ela vai colocar que a pessoa começa a ter, de início, esquecimento das coisas, começa a esquecer momentos da vida que ela lembrava e começa a fugir, não ter mais essa capacidade de lembrar das coisas, e coisas pequenas do dia a dia, de não saber onde colocou isso ou aquilo, esquecer do que fez ontem, né? Enfim, são sintomas no início leves, mas que fazem com que a pessoa já tenha sinais, né, de que possa estar se desenvolvendo uma doença de Alzheimer, né? Então é importante que as pessoas, quando comecem a ter algum lapso de memória, algum esquecimento, algum tipo de uma coisa recorrente que ela vem sempre tendo problemas no dia a dia, ela já procure um médico, de preferência um neurologista, né, para poder, vamos dizer assim, iniciar uma investigação, um tratamento que possa trazer benefícios para ela. O Alzheimer é uma doença hereditária, doutor? Isso não se sabe, não se tem a certeza ainda, né? Se ela é uma doença genética hereditária, mas existe, assim, vamos dizer assim, algum tipo de informação a respeito, que hoje na medicina, né, tudo está sendo levado para o lado da genética, né? A genética humana, né, o genoma lá que é estudado, e a gente vê que a grande maioria das doenças, elas têm origem genética, ou seja, o fator hereditário. Então, embora não se tenha a certeza, mas existe aí já uma luz de que exista alguma coisa que a pessoa já traga no gene e que ela possa se desenvolver com o passar do tempo, essa doença, de uma característica genética, né? Então, as pessoas acredita-se nisso, mas não se tem a certeza, mas é importante as pessoas saberem, se na família houveram casos de Alzheimer, ela tem que ficar mais atenta. É como eu disse,
tudo na medicina hoje em dia está sendo ligado nessa parte. Então, não se tem a certeza, mas acredita-se que exista componente genético. Doutor, por exemplo, a gente sabe, isso acontece muito com as pessoas, até as pessoas relatam, falam, o esquecimento hoje, né, devido a essa vida louca que a gente leva, o esquecimento, muitas vezes a gente está num raciocínio, de repente a gente para voltar nele, porque a gente às vezes não consegue concluir. Isso já é algum sintoma de alguma coisa? Ou a gente já, né, não deve, de repente, ligar tanto? Porque isso acontece muito com a gente, esses esquecimentos. Tá num assunto, de repente, a gente esquece, e aí, o que eu estava falando mesmo? Né, não tem isso? Tem. Isso é um alerta? Então, pode ser um alerta, mas a gente também não pode também levar assim, a situação de uma maneira que todo tipo de esquecimento, tudo que acontece no dia a dia, já seja também a doença de Alzheimer. Como eu falei, esses fatos precisam ser observados, a recorrência deles, o tipo de esquecimento que foi. É como você disse, hoje em dia são muitas informações. A gente vive um dia a dia com muita informação, com muita, vamos dizer assim, muita coisa dentro do nosso cérebro para resolver. O dia a dia é muito corrido, existem muitas funções a se fazer. Existe, durante o dia, aquele esquecimento básico, ou quando você está falando uma coisa, vem outro assunto na cabeça. Então, acaba tendo esses lapsos assim, de memória, que não são pontuais. Eles acabam acontecendo ali devido ao dia a dia da pessoa, né, o tipo de trabalho, o tipo de vida que leva. Isso pode acontecer e não ser a doença de Alzheimer. Isso todo mundo está sujeito, ainda mais hoje em dia, né? Como eu falei, é muita informação, todo mundo tem o seu dia muito atribulado, é muita coisa para se resolver e a mente fica, às vezes, muito cheia de problemas, vamos dizer assim, e acaba ocorrendo isso aí. Mas as pessoas têm que observar. Se isso acontece com frequência. Se isso acontecer com frequência, aumentar, né? Aí já tem gente que reclama que amarela, né? Onde está meu óculos? O óculos está aqui. Exatamente. Né? Ou colocou alguma coisa em algum lugar e não acha nunca. Sabe, essas coisas assim. E com pessoas jovens, né? Não estou dizendo só com pessoas mais velhas. Isso acontece demais, né, doutor? Exatamente. Então, por isso que é importante você observar. Tem que ter muita observação. Ainda mais pessoas jovens. Não é comum o Alzheimer acontecer em pessoas jovens, né? Normalmente ele começa a aparecer após 50 anos, 60 anos de idade. Agora, as pessoas mais jovens têm que começar a pesquisar, né? A ficar observar. Atento. Se o avó teve, alguém da família, exatamente, tem que ficar mais atento ainda. Se alguém da família teve, né? Enfim. Tá, e procurar amenizar as coisas. 10h19, pausa para um rápido comercial. Já já a gente fala mais de saúde e qualidade de vida aqui no Saúde Cidade. Caso você tenha alguma dúvida, quer fazer uma pergunta para o Dr. Bastos, fica à vontade. Manda mensagem para o nosso WhatsApp. DDD é 11 98663 0097. Sai daí não, já já a gente volta. Perfeito! E olha, lembrando você que Saúde Cidade tem o oferecimento de Oncoitu, Biolabor e Droga Vila. Você está ouvindo Saúde Cidade com Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor, porque sua saúde vale muito. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema. Droga Vila, economia e saúde em um só lugar. De volta com o Saúde Cidade, edição ao vivo, falando de saúde, de prevenção com o Dr. Bastos, médico infectologista, nutrólogo, e tá aqui toda quinta-feira falando de saúde. É ou não é, Thiago Soria? É isso aí, 10h22 agora, falamos no primeiro bloco sobre o Alzheimer, e agora a gente vai falar de um outro assunto tanto quanto preocupante, um tanto quanto interessante de se falar e de se conscientizar. Na última segunda-feira foi o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, Dani. Essa data foi instituída em 2006, com o objetivo aí de dar mais visibilidade, né, à doença e informar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. No Brasil, para se ter uma ideia, estima-se que haja cerca de 35 mil pessoas com esse problema. E a gente quer saber, Dr. Bastos, conta pra gente o que de fato é a esclerose múltipla. Então, Tiago, a esclerose múltipla é uma doença também de origem que não se tem
a causa determinada da origem dela, né? Mais ou menos semelhante nesse ponto na doença de Alzheimer. A esclerose múltipla também não se sabe o porquê que algumas pessoas desenvolvem. E também aí acredita-se muito na parte genética, enfim, não hereditária, mas genética. É uma doença autoimune. Quando a gente fala autoimune, o nosso sistema imunológico, que ele é criado para nos defender, ele começa a nos atacar. O nosso próprio sistema imune, ele começa a destruir, né, a cobertura protetora dos nervos. Os nossos nervos no corpo têm uma protetora, uma capa que protege a eles, né? E o que acontece na esclerose múltipla? O sistema imunológico da pessoa começa a atacar essa capa e destruir essa cobertura protetora dos nervos. Então, o que acontece? Na esclerose múltipla ocorrem lesões nos nervos que vão causar distúrbios na comunicação do cérebro para o corpo. E isso vai levar o quê? A sintomas que vão ser diversos também. Isso pode levar a dor, fadiga, comprometimento da coordenação dos movimentos, perda da visão, porque o nosso olho ele é inervado, o nervo óptico que traz, né, vamos dizer assim, as funções para a visão, e destruindo o nervo óptico, acaba perdendo a visão. Todos os nervos do corpo podem ser acometidos. Com isso, os sintomas se tornam variados. E, da mesma forma da doença de Alzheimer, ela requer um diagnóstico médico muito pela clínica, muito pelos sintomas que a pessoa vai relatar, e aí, por eliminação, acaba se chegando a um diagnóstico, né? É uma doença também que não tem cura, da mesma forma que a doença de Alzheimer. Ela não tem cura, mas ela tem também tratamento, né? E o tratamento pode postergar, prolongar ou diminuir essas alterações que o sistema imune provoca. O tratamento, nesse caso, diferentemente da doença de Alzheimer, é voltado, é focado para baixar a nossa imunidade. Se é o nosso sistema imune que está nos provocando isso, ele está nos destruindo, é uma doença autoimune, você tem que baixar a atuação do nosso sistema imunológico. Aí vem o grande problema. Você fazendo um tratamento para suprimir a nossa defesa, você fica exposto a pegar qualquer doença. Então, vejam só, é um tratamento bem delicado. Fica naquela situação. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Se você não tratar, a doença vai evoluir. Se você tratar, você vai estar suprimindo o nosso sistema imune e a pessoa fica exposta a diversos tipos de infecções ou problemas, né? Então, por isso que é muito importante, né, o tratamento monitorado, acompanhado por médico, porque é uma doença debilitante, né, que causa, assim, vamos dizer assim, muita debilidade no corpo. Só o fato de você poder perder a visão, diminuir movimentos, uma fadiga crônica, né, e dor que você vai sentir, porque a inervação, né, você vai acabar tendo dor. Então é uma doença que é muito, vamos dizer assim... É triste, triste, realmente. Triste. Você, como difícil. Comparado a um câncer. Doutor, até a gente, né, confunde um pouquinho aí, até queria que o senhor falasse a diferença da esclerose múltipla, quando que ela começa a dar os seus primeiros sinais, e ela se confunde muito com ela, não é? O senhor explica um pouquinho pra gente? Tem uma certa... porque o ELA, né, é a esclerose lateral amiotrófica, né? Então ela tem uma outra, mas também acaba pegando os nervos. E o ELA acaba, vamos dizer assim, perdendo os movimentos, né? A esclerose múltipla, a perda de movimentos não é como no ELA. Ela é uma doença mais generalizada, né? E ela acaba, como eu falei, atingindo a destruição dos nervos e você podendo perder... Normalmente,
a grande maioria das vezes, o primeiro sinal e sintoma da esclerose múltipla é a visão. A visão começa a ficar ruim, danificada, turva, você não tem mais. Mas isso com que idade, geralmente? Aí não tem idade. Pode acontecer em pessoas até jovens, né, adultos jovens, pessoas de meia idade e pessoas já na fase mais avançada, na terceira idade. Só fazendo um complemento com relação ao que a Dani perguntou, dados recentes mostram que a esclerose múltipla é a que mais afeta adultos jovens no mundo. Eita! É a que mais afeta adultos jovens no mundo e atinge principalmente as mulheres com uma média de idade em torno dos 30 anos. Exatamente. A grande maioria dos casos são mulheres. São mulheres e jovens. Jovens em idades entre 20 e 30 anos. A gente fala, eu ouvi a palavra esclerose, já acha que é uma coisa mais esquecimento, avançada, cabeça, né? É ligado a uma pessoa de mais idade, né? Exatamente, mas não é. Esse nome é dado, mas como eu falei no início da definição, é por causa da destruição da bainha dos nervos. Então eles chamam de esclerose, como se estivesse esclerosando o nervo, porque o nervo vai perdendo a função. Mas, na verdade, não tem a ver com aquela esclerose dos vasos sanguíneos, né? Que é provocado pela gordura, né? Existe uma forma de se prevenir dessa doença, doutor? Infelizmente, não, Tiago. É uma doença que ela aparece assim, tipo, do nada, né? E a gente não sabe o porquê. Como eu falei, o nosso sistema é uma doença autoimune, o nosso sistema imune começa a funcionar mal e não se sabe o porquê disso, tá? Não se tem uma explicação em relação a, vamos dizer assim, a por que acontece isso em algumas pessoas e outras não. A doença autoimune, existem outras doenças autoimunes, né? Tem a hepatite autoimune, que também destrói o fígado, o nosso próprio sistema imunológico começa a destruir o fígado. Então, o nosso sistema imunológico, ele é muito competente, mas às vezes ele se torna competente demais. E a gente não sabe ainda o porquê. É o mesmo processo do início de um câncer, né? Por que aquelas células começaram a se danificar e começaram a se tornar malignas ali e a crescer, né? Não se sabe por quê. Sabe-se que existem fatores, né, predisponentes que podem levar a isso, né? Mas não se sabe o porquê que acontece exatamente em algumas pessoas e outras não. 10h31, participação do ouvinte, galera mandando mensagens aí, né, Dani? Isso, tio, olha só, tem uma pergunta aqui da Gabriela, que ela não colocou o bairro, mas ela quer saber, doutor, quais as chances de uma pessoa com menos de 30 anos desenvolver Alzheimer? Olha, muito difícil. Abaixo dos 30 anos, a doença de Alzheimer, diferente da esclerose múltipla, ela é uma doença que vai acontecendo com o passar da vida. É muito raro você ter uma pessoa jovem com Alzheimer. Praticamente a gente não vê, né? Não vamos dizer que tudo na medicina é impossível, não existe, mas é muito raro. A doença de Alzheimer é muito caracterizada em pessoas de mais idade, porque com o passar do tempo vão ocorrendo aqueles problemas de degeneração cerebral devido ao próprio passar da vida. E olha que pergunta interessante essa, Tiago e doutor. Débora Cristina de Salto. Meu marido, ele teve Covid em março e depois disso ele vive esquecendo as coisas. Será que é sequelas do Covid ou algo como, de repente, o Alzheimer, essas coisas? Não, e aí, doutor? Ela tem razão. Realmente, o que está se observando pós-Covid, isso nós estamos aprendendo muito com a Covid. A Covid é uma coisa nova, eu sempre falo isso, e nós estamos aprendendo, né? Mas o que está se observando, uma das complicações da Covid, que tem deixado sequela, é a função neurológica. A Covid tem deixado sequelas neurológicas importantes em muitas pessoas, como problemas de movimentação e problemas cerebrais, até de memória, de esquecimento, tem ocorrido. Não é o Alzheimer, é a Covid, o coronavírus. Então, o novo coronavírus, isso está tudo em estudo, os cientistas estão estudando ainda essas alterações, mas o fato, a medicina é muito baseado em fatos e evidências. A gente tem visto, pós-Covid,
não só a fadiga, o cansaço, as alterações pulmonares, as sequelas pulmonares de respiração e de cansaço físico que deixa, mas também problemas de memória, esquecimento, como um Alzheimer. Então está até se confundindo hoje em dia. Pessoas pós-Covid estão desenvolvendo esse problema que vai acabar confundindo com Alzheimer. Doutor, a última pergunta, só para a gente encerrar, A Eliana está perguntando qual médico procurar para fazer exames para saber se tem a possibilidade de ter Alzheimer. Qual médico? Então, importante, Eliana. Obrigado pela participação. Eliana. Exatamente um médico que cuida dessa parte, né? Tanto da esclerose múltipla como da doença de Alzheimer, os dois assuntos que nós abordamos hoje, é o neurologista. É o médico especialista em nervos, sistema nervoso central, cerebral, enfim, neurologista. Perfeito. Esse é o médico ideal, é o especialista que mais entende dessa parte e que deve ser acompanhado e feito o tratamento. Então é importante as pessoas saberem isso, porque às vezes não sabem nem onde procurar, até para fazer prevenção. Hoje em dia tem como a gente, já desde uma idade, 40, 50 anos, já tentar uma prevenção. Né? Ainda mais que tem casos na família. Antes da gente encerrar, só vou perguntar para o doutor, ele vai tirar uns dias de férias, já é a partir dessa quinta que vem, doutor, ou ainda não? Dia 16. Dia 16, então tá bom. Semana que vem estaremos... Senão eu ia falar assim, então até a próxima. Semana que vem estaremos aqui ainda. Obrigada, doutor. Obrigada mesmo. Eu sim, né, vou tirar uns dias de férias e a gente se encontra numa próxima, doutor Bastos. Tá bom? Grande abraço para o senhor. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado, Dani. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos vocês aí na nossa grande audiência. Desejo uma ótima quinta-feira a todos. Excelente final de semana prolongado, né? O nosso 7 de setembro, né? Dia da Pátria. Muita gente vai emendar, né? Vai fazer aí um feriadão aí de 4 dias. Desejo a todos aí que se cuidem. Os cuidados não podem ser, né, deixados de lado ainda. Cuidado, a Covid está aí ainda. Muito cuidado, gente. E até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Obrigada, doutor. Com Deus. Até a próxima quinta-feira. Tia, a gente continua, tá? É isso aí. Depois dos comerciais, mais música na programação. Não sai daí, hein? E oferecimento, né? Teve oferecimento Saúde Cidade de Oncoitu, Biolabor e Droga Vila. Você ouviu Saúde Cidade com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor, porque sua saúde vale muito. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema. Droga Vila, economia e saúde em um só lugar.